Somos de opinião que tem feito as obras das calçadas de uma forma um pouco atabalhoada, sem um grande planeamento. Reconhecemos que era importante fazer estas obras, que vêm já tortas de mandatos anteriores, nomeadamente da doutora Andreia Cardoso e depois da doutora Sofia Couto. Efetivamente, o Presidente da Câmara teve de resolver um problema de uma empresa falida e teve de dar continuidade às obras que eram necessárias. O que nós questionamos é não só a forma como foi conduzido o processo anterior devido à insolvência da empresa em causa, como também a forma como está a ser planeada a obra, tendo transtornos para os municípios. Ainda hoje tivemos um município que veio transmitir a preocupação de várias pessoas relativamente, por exemplo, à obra das calçadas aqui na zona da Guarita. As obras na via pública e a situação financeira da autarquia foram alguns dos pontos da ordem do dia discutidos na segunda Assembleia Municipal, que teve lugar nos Passos do Concelho de Angra do Heroísmo. Na ocasião, a propósito dos grandes projetos já financiados, o édil avançou que a obra do Centro Interpretativo da cidade vai arrancar em breve. Feitas um bocadinho todas as freguesias, todos os lugares tiveram obras muitas e boas. A autarquia de Angra do Heroísmo vive uma situação financeira de equilíbrio, com um saldo para a gerência seguinte de 3 milhões de euros, salientou o édil na segunda sessão da Assembleia Municipal, que marca também o balanço do mandato deste executivo camarário. Mas pelo menos que a casa tenha alguma coisa antes de abrir a porta, é essa a luta. Nós temos uma situação financeira de equilíbrio. Portanto, o município de Angra não se pode dizer que tenha muito dinheiro, nem que esteja a nadar em dinheiro, mas a verdade é que nós, nesta altura, temos uma situação de dívida muito pequena e, portanto, perfeitamente equilibrada. Aliás, tão equilibrada que nem vale a pena pagar mais, porque os juros que nós pagamos aproximam-se de zero e, portanto, estamos numa situação excelente do ponto de vista do estoque da dívida e temos uma situação financeira da nossa capacidade de investimento bastante boa. Estamos a seguir um plano bom e um plano que a generalidade dos municípios aprecia. Eu ando na rua, senhor deputado, muito. E a verdade é que eu ouço, falo com as pessoas, sei o que é que se passa. E, portanto, para além da prestação de contas da autarquia angrense relativa a 2016, esta Assembleia apreciou os resultados do exercício do mesmo ano dos serviços municipalizados. Mas agora já passou. No que diz respeito aos serviços municipalizados, a situação é bastante melhor, porque em Angra já não se aumentam tarifas desde 2011, portanto pagámos a água ao preço de 2011 e passámos em 4 anos de uma situação de cerca de 600 mil euros negativos para um modesto lucro na casa de uma dúzia de milhares de euros. Portanto, também aí temos uma situação de equilíbrio esse feito à conta da contenção de despesas e sem recorrer a aumentos de tarifas. Portanto, eu diria que neste momento nós temos uma situação financeira equilibrada e estável, que é preciso agora manter, ou seja, a Câmara tem que continuar a ter uma gestão prudente para evitar que situações passadas se voltem a repetir. A obra do jardim está a decorrer, a obra da startup já acabou e, portanto, está feita. Isso pode dizer que obra, eu estou a falar das grandes. Em suma, sublinha Álamo Menezes, a autarquia dispõe de fundos comunitários que já estão aprovados para os grandes projetos e dispõe de fundos próprios que permitem arrancar em breve com alguns desses mesmos projetos, um dos quais é o Centro Interpretativo da cidade de Angra do Heroísmo. A outra obra que está adjudicada e que hoje fica também financiada é a reconstrução daquele edifício ao lado do jardim. É um edifício que vai servir para centro interpretativo, é um projeto de prestígio, foi feito pelo arquiteto Cisa Vieira, portanto é uma obra de arquitetura de referência na cidade e que tem a grande vantagem de eliminar uma das ruínas mais visíveis do panorama urbano. Isto é o problema recorrente, já vão lá, não sei, há 8 anos pelo menos que eu falo nisto, e continua sem haver solução à vista. Na última Assembleia, o Sr. Presidente mencionou que tinha havido já um acidente com alguma gravidade, felizmente não houve danos físicos, e eu espero sinceramente que não venha o dia em que a gente esteja aqui a chorar sobre o leite derramado, porque aquilo realmente é e o Sr. Presidente também passa ali todos os dias. Tem toda a razão. Eu passo ali todos os dias e aquilo é um problema muito complicado de segurança para quem ali circula, principalmente as crianças. Já os deputados municipais do PSD e CDS-PP criticam a autarquia por ato de gestão corrente e estagnação.
usar esse dinheiro, antes de se preocupar com o centro interpretativo, a Câmara tem-se preocupado em tornar a cidade habitável para os moradores. Por diversos motivos, um dos que o Sr. Presidente costuma elencar é a não aprovação dos fundos comunitários, dos projetos dos fundos comunitários, mas efetivamente isso para nós não pode ser motivo para a estagnação do Conselho, e esta Câmara não fez execução de investimentos que contribuíssem efetivamente para o crescimento da economia do Conselho e em particular da nossa cidade. E face a isso o PSD não pode de maneira nenhuma ser conivente e compactuar com uma Câmara que não cumpriu com os seus compromissos e com os compromissos que lhe deram a vitória há 4 anos, e por essa razão abstivemos-nos nesta apreciação de contas, porque apesar disso as contas estão equilibradas, mas estão equilibradas à custa do não investimento no Conselho. O que acontece é que andamos, durante estes 4 anos, a aprovar orçamentos exíguos, com um baixíssimo investimento para o município, praticamente para pagar despesa corrente. O Sr. Presidente da Câmara diz que a Câmara está bem e recomenda-se porque não tem dívida, que tem poupado muito dinheiro. Então, se tem 3 milhões que circulam de rúbrica em Assembleia Municipal, que estamos sistematicamente a ter que aprovar revisões do orçamento, porque é que esses 3 milhões não são efetivamente investidos no município. Aquilo que o Sr. Presidente de Câmara inicialmente apelidou estes orçamentos de precaução, depois passaram a ser orçamentos de continuação e aquilo que nós observamos é uma enorme estagnação. Em relação à guarita, Sr. Presidente, eu reitero, foram obras intempestivas, feitas de forma intempestiva, não negociadas com as pessoas, não informadas às pessoas, sem os comerciantes saberem, obrigando os comerciantes a terem eles próprios que fazer toda a logística da sinalização para que as pessoas conseguissem lá chegar. E o senhor que deve... A oposição também lança farpas às obras em curso de substituição dos pavimentos em Angra do Heroísmo, alegando que os munícipes não foram avisados atempadamente dos transtornos causados na via pública pelas interrupções do trânsito. Sr. Presidente, eu acho que passou o tempo de fazermos notas de rodapé no jornal a avisar de obras daquela dimensão. O Sr. Presidente gosta de evoluir com as tecnologias, aliás, neste momento já não temos os documentos em papel, já temos num tablet e, portanto, tem ao seu dispor muitíssimos meios para alertar a população para uma situação daquelas que é de enorme transtorno. Isso já não nos surpreende. Hoje em dia temos meios de comunicação ao alcance de todas as pessoas e, portanto, obras como, por exemplo, a que se está a passar na Guarita não pode ser anunciada num rodapé de um jornal. Temos meios para divulgar com antecedência suficiente para as pessoas poderem se reorganizar. É uma obra de grande dimensão, com um enorme transtorno, em que a maior parte dos municípios não se apercebeu que aquela obra ia começar e que está muito mal pensada, porque em termos de alternativas praticamente é necessário dar uma volta ao Conselho para voltar ao centro de Angra. Somos de opinião que tem feito as obras das calçadas de uma forma um pouco atabalhoada, sem um grande planeamento. Reconhecemos que era importante fazer estas obras, que vêm já tortas de mandatos anteriores, nomeadamente da doutora Andreia Cardoso e depois da doutora Sofia Couto. Efetivamente, o Presidente da Câmara teve de resolver um problema de uma empresa falida e teve de dar continuidade às obras que eram necessárias. O que nós questionamos é não só a forma como foi conduzido o processo anterior devido à insolvência da empresa em causa, como também a como está a ser planeada a obra, tendo transtornos para os municípios. Ainda hoje tivemos um município que veio transmitir a preocupação de várias pessoas relativamente, por exemplo, à obra das calçadas aqui na zona da Guarita. Acerca dessa matéria, quer os deputados municipais do PS, quer o próprio autarca, desvalorizam as críticas, respondendo que se trata de intervenções necessárias com timing próprio para o efeito. Tivemos aqui uma município que veio falar de um problema de pessoas que ela ouviu e que acham que a forma como as coisas foram feitas não foi a forma mais correta. Óbvio que não há um timing perfeito para as obras têm que acontecer e vai haver sempre inconvenientes quando existirem estas obras. Nós temos que nos adaptar a este tipo de situações. Eu percebo que seja um transtorno, é um transtorno para todos os municípios, mas não acho que temos que nos adaptar à situação e perceber que isto, pelos vistos, foi o Sr. Presidente da Câmara, disse que as obras
obras vão acabar aqui, por exemplo, no pavimento perto dos bombeiros, vão acabar agora em maio, e penso que até as obras decorreram com toda a normalidade. Penso que até foi num timing bastante curto. Claro que quem passa por lá todos os dias tem esse inconveniente todos os dias, mas um dia iria ter que acontecer. Bom, a substituição de pavimentos em Angra ou em qualquer lugar é sempre um assunto complicado. Basta pensar o que aconteceu em Lisboa uns meses atrás e o que está a acontecer aqui. De facto, não é possível substituir pavimentos sem interromper o trânsito durante o período da obra. Ainda mais que nós estamos a fazer uma substituição que implica a criação de uma estrutura em betão que depois da calçada feita ainda tem que ficar pelo menos 2-3 semanas a curar. Portanto, é um trabalho que demora tempo, mas é um trabalho que fica bem feito e fica com outra qualidade. Creio que a grande maioria dos angrenses aprecia esse trabalho, basta olhar para aquilo que aconteceu nestas ruas que já foram intervencionadas ou nos destroços já intervencionados ali junto aos bombeiros. Obviamente nós estamos a passar por um momento de algum incómodo, que é natural e normal, nós obviamente lamentamos, gostaríamos que não fosse assim, mas não há maneira de fazer uma obra numa rua sem fechar a rua e, portanto, temos mesmo que o fazer. Da parte da oposição, como não há muitas coisas a dizer, aproveita-se sempre uma coisinha, enquanto for assim estamos felizes, portanto é preciso ter sempre um bocadinho de calçada para que se possam fixar em torno dela. Em relação ao Parque Campismo da Salga, a Câmara Municipal cedeu-nos a gestão do parque e realmente fez-se algumas obras lá no Parque Campismo, algumas delas foi fruto de um temporal que partiu praticamente tudo, construiu-se churrasqueiras novas, colocou-se também um sistema de aquecimento para os balneários com painéis solares e construiu-se também uma zona para as autocaravanas, colocou-se no Parque Campismo também um sistema wireless para todos os campistas para também aceder à internet grátis. A segunda sessão da Assembleia Municipal de 2017 teve lugar nos espaços do Concelho de Angra do Heroísmo. Os pontos da ordem do dia da Assembleia Municipal de Angra do Heroísmo, realizada em abril, a marcar a edição de hoje do nosso Magazine Diário. Marcamos encontro consigo para amanhã no canal do costume. Fique bem.